Fala pessoal, e vamos de tutorial por aqui. E nesse tutorial eu quero estar explicando para você como que você consegue identificar os melhores momentos para você estar ligando a sua ferramenta, o seu robô, para ele ter uma melhor lucratividade. Então vamos lá, a primeira coisa que você deve fazer antes de ligar é vir aqui em notícias, calendário econômico, e você vai visualizar, né, quais são as notícias do dia. Olha só que interessante aqui, vai aparecer o horário, né, se é uma notícia do Brasil ou de outro país. Os Estados Unidos têm notícias que movimentam muito o mercado, então sim, são notícias que a gente fica muito atento. Então você pega aqui Brasil, segunda-feira, 8h30 da manhã, antes do horário do pregão, o pregão abre às 9h. Então antes do pregão já vai ter notícia 3 estrelas. Quais são as notícias que nós temos que ficar atentos, tá? Notícias de 3 estrelas. Por que 3 estrelas? Porque são notícias normalmente de grande impacto. Então vai fazer com que o mercado responda, né, a essa notícia de uma maneira normalmente mais agressiva, tá bom? Então olha aqui, 8h30, essa notícia para nós não importa em nada, tá? No atual momento, porque é uma notícia que acontece antes do pregão. Segunda notícia, 11 horas da manhã, 3 estrelas, Estados Unidos. Então o que vai acontecer? Se você já tiver ligado o teu robô e nesse horário aqui ele não estiver em operação, tá? Você não tem nenhuma operação aberta acontecendo com ele ali, você vai pausar o teu robô e deixar passar a notícia. Então você pode desligar ali, por exemplo, 5 minutinhos antes e ligar 5 minutinhos depois, tá? Só dá esse tempo da notícia acontecer e o mercado reagir a essa notícia. Então isso aqui é um ponto muito interessante que você tem que analisar, né, antes de você começar o teu dia com a ferramenta. Depois disso, o mercado não tem mais nenhuma notícia. Outro ponto interessante que você deve analisar são as ações. Que horas abrem as ações? Abrem às 10 horas da manhã. A gente chama de mercado à vista, tá? E o mercado à vista, ele vai trazer uma direção para o índice, para o mercado, tá? Porque é quando as ações estão abrindo e ele vai começar a refletir isso aqui também no gráfico, muitas vezes de uma maneira mais direcional, tá? Ou até mesmo seguindo a tendência, como a gente pode ver aqui nesse dia, tá? O mercado ele já abriu em queda, ele fez aqui um respiro, olha aqui 10 horas, né, a abertura do mercado à vista, olha aqui 10h12, ele fez um respiro e continuou a favor da queda, tá bom? Então, se o robô não fez nenhuma entrada e já está próximo do horário de abertura do mercado, que são 10 horas da manhã, é recomendado que você aguarde, tá? Deixa ele ali quietinho, espera abrir o mercado, as ações elas começam a abrir às 10, então você vai ver que Petrobras, Vale, os bancos, até ali umas 10h10, elas já abriram, tá? Então você aguarda esse período e você liga o teu robô após isso. Olha que interessante nesse dia aqui. Vamos dizer que você tivesse ligado cedo, perfeito, você já estaria aqui vendido. Mas você que não estava em operação, você aguardou a abertura do mercado à vista. Então o mercado começou a abrir aqui às 10 horas, ó, 10h15, 10h18, já foi toda a abertura de todas as ações, tá? Então o que aconteceu? O mercado continuou a tendência de queda e quando você ligou o teu robô aqui, o que aconteceu? Ele já começou a buscar por venda, seguindo o movimento, né, do mercado e naturalmente realizou um bom lucro. Tá ok, pessoal? Se você de repente ligou ele aqui, o que pode acontecer? Olha só, foram quase 500 pontos, tá? Então se você já estava ligado antes, já estava buscando venda, mas se você ligou ele por aqui, pode ser que ele possa ter buscado por compra, porque entrou um grande volume comprador aqui, tá? Mas quem está atento já à movimentação e ao horário, aguardou, né, e naturalmente fez grana com toda essa queda, tá bom? Outro ponto interessante, né, e aqui entra dois detalhes. Primeiro, você tem que analisar qual é a sua realidade. Quando eu falo sua realidade, é a sua margem de negociação. Porque de repente você vê algum colega postando um resultado bem significativo, mas esse colega ele tem lá 2, 3 mil de margem de stop. Então ele está operando lá com 10, 20, 30, 40, 50 mil de capital. De repente a margem de stop dele é todo o teu capital que você tem. De repente você tem 2, 3 mil de capital total e está utilizando ali 300, 400, 500 reais de stop máximo financeiro.
Então o que, que você tem que fazer? Você tem que ficar atento duplamente, principalmente em dias como esse aqui, que o mercado puxa um direcional de 1.000 pontos e o respiro dele, né, o pullback dele é 500 pontos. Então você tem que ficar muito atento e muitas vezes é preferível que você ligue o teu robô depois que ele fez toda essa movimentação. Olha aqui depois das 11 horas, olha que bonito que ficou. Olha aqui 11h15, aqui já às 11 horas já abriu o mercado americano também. Então o mercado americano ele vai fazer também alguma influência no nosso mercado aqui brasileiro. Por que, que eu falo, olha que bonito, olha que range interessante que ele ficou trabalhando. Então vamos imaginar que o robô pegou compra, perfeito, posicionou mais compras, tchum, veio aqui, realizou lucro. Vamos imaginar que ele pegou venda, ele pegou venda, né, pegou mais venda, subiu, veio posicionando mais ordens e veio pagar de novo, continuou pegando venda, veio pagar. Então olha que bonito, gente, quem ligou depois das 11 horas, né, vamos imaginar que você tenha pouca margem, você tem que se expor a menor volatilidade possível do mercado. Então muitas vezes aguardar o mercado acalmar, aguardar ele fazer o movimento direcional dele é a melhor forma de você lucrar, de você ganhar dinheiro. Tá bom, gente? Então aqui é um exemplo que você deve analisar. Calendário de notícia, prestar atenção nos horários tanto das notícias, tanto das aberturas de mercado. Então 10 horas abertura do mercado à vista, aguardar ali alguns minutos, caso não tenha ligado o teu robô ainda, ele não esteja em operação, tá? Ficar atento que 11 horas normalmente abre o mercado americano, às vezes pode dar uma influenciada no mercado, mas normalmente se o mercado já fez uma pernada, como essa aqui, olha só, nesse dia ele já caiu 2.300 pontos. Se não teve nenhuma notícia alarmante que trouxe essa queda, se foi só a correção do mercado, vamos tirar um pouco o zoom aqui, vamos olhar mais macro. Olha só, se foi só uma correção do mercado, porque o mercado já havia subido mais de 6.000 pontos, tá, nos últimos dias. Então, se está sendo apenas um movimento de correção do mercado nesses dias, fique tranquilo, porque ele vai encontrar pontos, tá, que ele vai segurar. Vai encontrar pontos, por exemplo, está caindo, vai encontrar pontos de compradores que vai fazer com que o mercado segure. Tá bom, gente? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em uma coisa bem interessante. Mas eu quero ligar o meu robô mais cedo, né? O que que me faz? Não tem notícia, quero ligar ele cedo. Primeira coisa que você tem que prestar a tua atenção é quando o mercado abre, se ele vai abrir com gap. O que são gaps, tá? As nossas ações, o nosso índice, ele também está cotado, tá, nas bolsas internacionais. Então, mesmo que o nosso mercado está fechado, ele está sendo negociado internacionalmente também. Nós temos empresas que são listadas em outros países. Então, muitas vezes você vai ver isso aqui. Por exemplo, o mercado encerrou nesse preço aqui. Aqui foi onde o mercado encerrou. Mas às 9 horas para nós, ele já abriu aqui em cima, com uma diferença de mais de 500 pontos, tá, gente? Por quê? Porque as ações foram negociadas no mercado internacional e na nossa abertura elas já estão valorizadas, fazendo com que o mercado, né, já tenha uma alta. Então olha só, gente, num dia como esse aqui, que o mercado abre com mais de 500 pontos de gap, tá? O que é gap? Essa diferença aqui de preço. Faz um direcional de mais de 1.500 pontos para alta. Nós já conseguimos imaginar que em algum momento ele vai encontrar uma região vendedora e vai fazer, por exemplo, aqui uma correção de 1.000 pontos. Volto a falar, você que tem pouca margem, tá? Deve ficar muito atento a dias assim com gap direcionais, porque olha só onde foi a correção dele, foi de 1.000 pontos. O nosso robô vai estar compradaço aqui, tá, gente? Porque o mercado abriu com gap, com força, tá comprando. Então você pode estar realizando lucro, mas se você não ficar atento nisso, imagina que você começou a pegar compras aqui, tá? O mercado fez um respiro de 1.000 pontos. 1.000 pontos, se você tem uma margem muito curta, você não vai conseguir segurar. Então, infelizmente, você acaba muitas vezes estopando por pouca margem e vai ver acontecer o quê? Vai ver os teus colegas com mais margem fazendo isso aqui, ó, subiu de volta a mais 900 pontos e realizou o lucro de todo mundo. Tá bom? Então, quem tem pouca margem, sempre fique muito atento nisso. Vamos lá para os horários que eu falei antes? Olha aqui, depois das... Aqui, por volta das 11 horas, tá? Ele já começou aqui a cair. E aqui, por volta do meio-dia, ele já começou a trabalhar num range legal. Vamos pegar aqui, vamos medir esse range aqui, ó, 400 pontos, 500 pontos, 400 pontos,
400 pontos. Olha que legal. Então, se você tem pouca margem, sempre fique atento a isso. Há dias, todos os dias são assim? Não, não são todos os dias que são assim. Mas alguns dias são e você tem que ficar atento a esses dias. Muitas vezes você não ligar é você estar ganhando dinheiro e surfar dias bons. Mas normalmente todos os dias dão oportunidades. Você só tem que controlar a sua ansiedade, como eu falei, saber respeitar o teu momento, respeitar o teu capital, tá bom? Porque às vezes o colega está ganhando R$ 1.000, R$ 2.000 por dia, ele está com o stop dele, né, com o risco de perda dele, talvez é todo o valor que você tem no teu capital. Então você não pode se comparar com o colega. Você deve fazer o quê? Aproveitar as oportunidades para estar fazendo gordura no teu capital e com certeza em pouco tempo você também vai estar atingindo esses resultados. Tá bom, gente? Olha só, aqui um outro dia bem interessante, tá? Você pode ver aqui que o mercado à tarde ele puxou um direcional. Esse dia aqui teve notícia à tarde. Mas antes dessa notícia, né, todos nós acredito que já tínhamos batido a meta. Por quê? Olha só que range lateral que ele ficou. Olha quanto tempo que ele está aqui num range bem bacana, bem lateral. Olha aqui, 10 horas da manhã, tá? Olha aqui o rangezinho dele, ó. 500 pontos, voltou, 600 pontos. Trabalhando um range muito bonito. Então o que a gente gosta de ver no mercado é isso aqui, ó, um range bonito. Olha só que legal. Então aqui você ligou aqui em 9,6, talvez você não teria ligado, mas não teve notícia e você ligou. Você ligou, ele começou a buscar compra, compra, compra. Vamos dizer que aqui ele começou a pegar compra também, compra, 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 compra. E olha só que bonito, de repente, 500 pontos ali realizou. Continuou, pegou mais compra, pegou mais compra, pegou mais compra. Foi lá 600 pontos, te pagou. Pegou mais compra, pegou mais compra, pegou mais compra, te pagou. Pegou compra, foi lá, te pagou, você já bateu a meta. Já, já nem teria que estar olhando mais a tela depois disso. Então, em alguns pontos, gente, que você tem que analisar, e eu falo para quem tem pouca margem ter um cuidado redobrado, justamente por essa questão que eu falei. Às vezes o mercado, quando ele está muito direcional, ele vai fazer respiros mais longos. Então é melhor você esperar acalmar o mercado, tá? Mar calmo dá peixe. Então espera acalmar o mercado, você vai ligar, vai botar uma grana no teu bolso. Talvez não bata toda a sua meta, tá, financeira do dia, mas você consegue sair ali positivo, fazer uma grana legal. Aqui, gente, um outro dia, ó, o mercado abriu com um gap bem curtinho, de apenas 100 pontos, então logo fechou o gap. Dias de gap, a gente sempre prefere aguardar, né, para ver se o mercado vem fechar, fazer o fechamento desse gap, dessa diferença de preço. Muitas vezes ocorre, então a gente prefere aguardar o mercado vir fazer esse fechamento, que é um equilíbrio do preço, para a gente estar ligando o nosso robô. Então olha que legal, o mercado fez o fechamento aqui. Vamos olhar aqui por horário, tá? Vamos dizer que você já ligou aqui, vamos imaginar que um dia que não tenha notícia, você já ligou aqui o teu robô, ele vai começar a buscar aqui por compras, tá? Se você ligou depois das 10 também, ele já estaria buscando aqui ordens compradoras pelo volume aqui que está apresentando, ó. Depois das 10 aqui, 10 e pouquinho, ele vai estar buscando algumas ordens de compra e você teria, né, batido tua meta, ele subiu ali, comprador. Mesmo a pessoa que ligou aqui 3 horas da tarde você não teria que estar ligado, mas vamos falar de gráfico, tá? Pessoa que ligou aqui nesse momento de correção, tá? Com certeza aqui entrou um volume muito grande, então a pessoa que ligou aqui vai começar a executar vendas e também teria feito uma grana bem legal. Então as pessoas perguntam, posso ligar à tarde? Qual o melhor horário para ligar? Ligo de manhã, ligo de tarde? O melhor horário para você ligar é o horário que o mercado acalmou, tá? Melhor horário para você ligar é o horário que o mercado acalmou. Aqui, o mesmo exemplo que a gente teve lá atrás, que abriu com um gap de alta e continuou subindo, aqui foi um dia que abriu com um gap de baixa e continuou caindo em linha reta. Olha só, que é 1.500 pontos reto além do gap. Então, olha como é que foi o respiro dele. Quantos pontos foi o respiro? Quase 800 pontos. Quem tem pouca margem poderia correr o risco de ter tomado stop nessas vendas aqui. Quem tem uma margem boa, né, o mercado subiu, com certeza pegou todas as ordens de venda aqui e voltou pagando lindamente, lindamente. Tá bom, gente? Então tem que ficar atento a isso. Como eu volto a repetir, tem pouca margem, espera o mar se acalmar, tá? Vamos ver se o mercado chegou a fechar gap aqui. Não chegou a fechar gap. Mas aqui, ó, já de tarde, ele já foi trabalhando um range de compra e seguiu uma tendência. Então também, com certeza, quem ligou, mesmo quem ligou à tarde, que 2 horas da tarde já fez grana, porque o mercado trabalhou em um range. O range, quando eu falo, é isso aqui, ó. Ele trabalha
dentro de um fluxo de preço. Então ele subiu ali 600 pontos, corrigiu 200, tá? Subiu mais 200, caiu mais 500 pontos. Então mesmo que você ligou no meio do caminho, que independente se tivesse pegado compra ou venda, tá? Isso é que quando eu falo para vocês isso é para vocês entenderem que mesmo que se ele tivesse pegado compra ou venda, como o mercado trabalhou para ambos os lados, tá? Você teria saído muito bem positivo. Tá bom, gente? Então fiquem atentos a essa questão. Então, recapitulando, antes de você começar a ligar o robô, olha as notícias. Notícia 3 estrelas são as únicas que a gente fica atento, o restante não. Tá? Salvo quando tem, por exemplo, informação de que o Trump vai falar, ou o Haddad vai falar, enfim, qualquer secretário, né, de finanças ou presidente possa falar. Mas normalmente isso acontece a cada muito tempo, tá bom? E lembrando que dias, tá, gente, nosso robô ele tem uma performance muito boa, muito assertiva, e a gente consegue melhorar essa performance ficando atento a isso, tá? Não ligar também é ganhar dinheiro. Algum dia que você talvez não ligue o teu robô em virtude de alta volatilidade, ou até mesmo uma semana que você tome precauções, tá? Devido à alta volatilidade, você está ganhando dinheiro. Lembre que essa ferramenta ela é sua, tá? E você vai ter por a sua vida toda. Você pode estar ganhando dinheiro com ela dia após dia. Então, se uma semana não está sendo muito legal, a próxima pode ser muito boa. Então, fiquem muito tranquilos quanto a isso. Você não precisa tentar resolver toda a sua vida, fazer 1000 vezes o teu capital em um dia, em uma semana. Tá? É uma construção. Quanto mais margem você tiver, naturalmente mais você consegue se tornar lucrativo, porque não é qualquer movimentação ali que vai te assustar. Você está com gordura para queimar. Mas fiquem atentos a isso, tá? Abertura de mercado com gap, aguardar fechamento de gap ou aguardar pelo menos o mercado à vista abrir, tá? Depois das 10h15, por ali 10h10, 10h15 para você estar ligando o teu robô. Se você seguir essa dica desses horários, tá? A gente esperar o mercado dar uma acalmada, com certeza você vai ser muito lucrativo. Até porque, gente, o mercado ele se move em ondas, tá? Mesmo que ele faça às vezes algum dia muito direcional, é reflexo de uma onda anterior. Ele está com certeza dando sinais, tá? De algum reflexo de alguma onda anterior. Então ele subiu muito ali, como eu mostrei para vocês, ele vai começar a buscar pontos, tá? Porque naturalmente comprou lá embaixo, os institucionais estão realizando, então ele vai começar a corrigir, vai encontrar pontos ali embaixo, aonde os institucionais voltam a recomprar. Então o mercado vai fazendo essas ondas, tá bom? Aqui tem algumas marcações na minha tela, que são dados que a gente passa muitas vezes para vocês, que são do que, gente? Informações, tá? Muitas vezes o mercado abriu aqui ó, com gap, tá em região extrema, tá? A gente já sempre recomenda para não ligar, mas quem fica atento nos horários não teria nem passado calor em momentos como esse aqui. Então a gente vai recomendar que não ligar porque o mercado ele está subindo. Por que a gente está recomendando não ligar? Porque ele vai buscar compra, né? Está muito agressivo, são 2.000 pontos de alta. Mas por que não ligar? Porque buscando compra nessas regiões extremas aqui, o mercado pode segurar, como aconteceu nesse dia, e depois vir fazer uma correção aqui de novo, vir fechar gap, veio 2.000 pontos de queda. Então a gente aguarda, né? Ligamos aqui depois das 11 horas, olha só que legal, já começou a pegar a venda, a gente surfou toda essa queda aqui, toda essa movimentação no mercado. Então lembrando, controle a tua ansiedade, tá? Principalmente, volto a reforçar, você que está começando agora, com pouco capital, espera o mar acalmar, que mar calmo dá peixe, você tem que pegar o teu peixinho do dia, né, para te alimentar, para garantir o teu no teu bolso. Tá? Melhor do que você muitas vezes entrar com ansiedade porque viu um colega que já está ganhando dinheiro e você acabar tomando stop e de repente ver o colega ali positivando porque ele está com uma margem muito maior. Então, como eu falei, trabalhe dentro da sua realidade. Você tem uma ferramenta que pode e vai, tá, trazer dinheiro para o teu bolso, mas não precisa ser tudo em um dia, tudo em uma semana, tá bom? Se você tem sonhos para realizar, e com certeza tem, não tente realizá-los todos em uma semana. Você vai realizar com o tempo, gradualmente, ganhando dinheiro através dessa ferramenta dentro desse mercado fantástico. Tá bom, gente? Encerro então esse tutorial, essa super aula, tá, de horários e como que você deve ligar e como que você deve se comportar diante do mercado para você extrair o máximo dessa ferramenta que realmente é incrível.